Pessoal, então, vamos dar início à mesa Psicanálise e Educação, um trabalho de fronteiras. Eu quero, então, apresentar o professor Rinaldo Voltolini, que vai começar. Em seguida, vai falar o professor Leandro de La Jonquière, mas, então, primeiro vou apresentar o professor Voltolini. O título da apresentação dele é Psicanálise e Educação, : temática ou paradigma. O professor Voltolini é professor da Faculdade de Educação da USP, mas é também membro da ANPEP, membro da Rede Universitária INFEES/RUEPS, e ele vai falar um pouquinho, vai explicar para vocês o que é essa rede, mas, basicamente, é uma rede latino-americana que trabalha na conexão dos temas infância, psicanálise e educação. E é membro do LEPS. O LEPS é um laboratório de estudos psicanalíticos e educacionais sobre a infância. Você vai falar um pouquinho da história do LEPS? Fundado no início dos anos 90. 98? É mesmo? Bom, pelo Leandro e eu, e depois a esse laboratório, que é um laboratório interunidades, psicologia e faculdade de educação, a essa dupla veio se reunir o Rinaldo, e, desde então, nós temos feito colóquios que, no início, eram bianuais e depois se tornaram... Não, ao contrário, eram anuais e se tornaram bianuais. Nós já fizemos a última edição, foi a 11ª. Então, nós já fizemos 11 colóquios do LEPS, e esse é um colóquio que, então, é um momento de reunião das pessoas que vêm trabalhando nessa conexão psicanálise e educação. Eles vão ter a oportunidade de situar isso para vocês, mas é um campo que se estendeu, que cresceu, que tem, então, membros tanto no Brasil como em outros países, né? Isso, quem centraliza, discute e faz vamos dizer, faz circular as discussões é o LEPS, né? Que é esse laboratório fundado por nós. Então, vamos dar a palavra ao professor Rinaldo. Muito bem, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. Sempre admirei à distância a organização e a fórmula do Congresso Latino-Americano de Psicanálise da Universidade. E hoje, então, tenho a oportunidade de estar participando pela primeira vez na condição de palestrante e numa mesa cujo tema é um tema com o qual trabalho já há 20 anos. Começa a fazer data. E, justamente, a partir dessa consigna, né, da mesa Psicanálise e Educação, o primeiro desafio é justamente organizar um vetor, um vértice, a partir do qual a gente possa tratar desse tema, mas pensei, porque aí, no primeiro tempo, aparecem várias possibilidades, mas pensei que, talvez, pelo espírito do Congresso, fosse mais interessante fazer algo como que circunscrevendo um campo, como que organizando um campo de pesquisa, que já está estabelecido no interior da universidade, mas que suscita algumas questões, dentre as quais algumas eu vou levantar e tentar debater aqui um pouco com vocês hoje. O primeiro esforço para organizar esse campo justamente foi estabelecer um título que não fosse exatamente Psicanálise e Educação, essa é uma consigna para a mesa, mas esse título, Um Trabalho de Fronteiras, já sugere um certo vetor que eu acho muito útil e para a gente iniciar a discussão do que organiza esse campo, que é a própria ideia de fronteira. Calculo que o Leandro deva abordar esse assunto também, talvez por um outro ângulo, mas, em princípio, a ideia de fronteira me ocorre ou me faz pensar que as fronteiras não são linhas naturais, né? São linhas constituídas. Se trata de uma organização política do território, né? E se falamos de fronteiras, essas fronteiras
se definem a partir de conflitos, de guerras, de explorações, às vezes de acordos diplomáticos. E essas fronteiras, como são construídas historicamente, também podem ser alteradas historicamente, né? A partir dessa primeira imagem de fronteira, fiquei me perguntando, então, e proponho como uma questão norteadora para debatermos hoje aqui, se podemos falar que o campo da psicanálise e educação constitui ou não um território próprio. Se ele estabelece suas fronteiras, porque também, quando estabelecemos as fronteiras, surgem os símbolos de soberania, né? No caso das fronteiras políticas, a moeda, a bandeira, a língua, né? Se poderíamos atribuir ao campo da psicanálise e educação essas condições, né? Ou se, pelo contrário, ele seria apenas um espaço de convergência temática, né? Daí a proposta do título, Psicanálise e Educação é um campo de convergência temática, ou podemos extrair dele um paradigma de funcionamento. Proponho responder essa questão através de um breve percurso que discrimina momentos tópicos dessa produção e que me permitirá alguns apontamentos axiais. Ainda a título preliminar, eu citaria uma observação do Thomas Kuhn sobre essa ideia de paradigma, que o paradigma é uma estrutura supratemática que instaura modelos de interpretação do mundo e estabelece o certificado de cidadania dos problemas, né? Uma vez que se instala um paradigma, algumas questões podem ser postas, outras são restritas na sua formulação, né? O paradigma não define apenas as questões que podem ser postas, senão que define também as que não podem ser postas. Aquelas que não vão ser reconhecidas. Lembremos que Kuhn era alguém que dava muita importância aos acordos da comunidade científica, né? Ou seja, a ciência não se define apenas por uma lógica interna à construção do saber, senão que ela se define também pelos acordos, também e, sobretudo, pelos acordos da comunidade científica. O Kuhn também destaca que a história da ciência, para analisarmos a história da ciência, a gente deve considerar que ela avança por revoluções paradigmáticas e não por acúmulo de conhecimentos. Daí a brincadeira com a ideia de se podemos ver no campo da psicanálise e educação um paradigma ou se é um conjunto convergente de temáticas, tá? E vocês vão ver na sequência que essa pergunta é provocativa, ela não é por acaso. Tem a ver um pouco com a história desse campo, né? Para iniciarmos a história, como sempre, partimos de Freud. Não para encontrar nele a última palavra, mas o ponto de partida, né? Sobretudo nesse assunto, educação. Em Freud, a questão da educação esteve presente de uma maneira paradoxal. Há poucos textos em que ele se refere direta ou indiretamente à educação, mas, ao contrário, o tema o acompanha do início ao fim da obra, tá? Então, é um tema ao qual ele não se dedica com muita intenção, mas se dedica com muita extensão, né? Mas o que quero propor é que eu acho que é possível isolar uma característica na sua forma de abordar a educação que parece indicar o que eu tenho chamado de ato inaugural da psicanálise e educação. E essa característica particular não está na organização dos temas. Uma das primeiras abordagens que os educadores fizeram à obra do Freud, para inspirar-se nela acerca de temas de educação, era uma abordagem bastante temática, né? Por exemplo, Freud foi rapidamente entendido como alguém que poderia dar dicas sobre a orientação sexual nas escolas, né? Porque ele abordou essa temática, né? Mas será que está na eleição dos temas ou estaria no modo de abordagem um eixo que nós podemos chamar de paradigmático? Bom, tomemos uma situação para análise que eu proponho entendê-la como paradigmática. Justamente a propósito dessa história de orientação sexual, que era um tema candente para a época, o Freud, lembremos, Freud era vitoriana, a questão de falar de sexo com as crianças era uma questão absolutamente tabu, perturbadora para os adultos,
quando eles hesitavam em torno da ideia de se devemos ou não falar, ou como falar, porque, na maior parte das vezes, sequer hesitavam, entendiam que esse é um assunto que não cabe tocar com as crianças. Mas o Freud se posiciona nessa discussão, que é uma discussão da época, e se posiciona de um modo que, aliás, podemos notar até contraditório ao modo como hoje aparece na psicologia midiática, por exemplo, né? Na época, ele se pronuncia assim, e se a gente faz um primeiro olhar superficial, a gente pode ficar com a impressão de que ele se porta ao modo clássico de um pedagogo, porque ele dá conselhos, né? Ele prescreve. Por exemplo, a gente deve falar com as crianças sobre sexo. Mais que isso, a gente deve falar quando elas perguntam, né? Porque aquela questão de quando é o momento ideal para falar, né? Que, aliás, é um problema até hoje. As escolas ficam se perguntando, bom, orientação sexual entra onde na escola, né? Vamos falar primeiro da reprodução das plantas, dos animais, quem sabe até a universidade a gente fale sobre a relação sexual. Bom, esse modo pedagógico de entender, o Freud era direto na resposta a isso e dizia, olha, a questão é falar quando elas perguntam, né? Qual é o tempo para falar disso? Quando elas perguntam, que é justamente quando o adulto, é o momento que o adulto quer evitar, né? Bom, mas Freud, então, dá alguns conselhos sobre isso, mas o mais interessante não está nos conselhos que ele dá, até porque, na sequência, ele vai desenvolver todo um raciocínio que mostra a impossibilidade de seguir os conselhos, né? Então, vejam que Freud vai caminhando aí de maneira paradoxal, mas interessante, instigante, né? Lá pelas tantas, ele vai discutir por que é difícil seguir esse conselho. Ele vai dizer assim, olha, é legal falar com as crianças, mas as pessoas menos preparadas para falar disso com as crianças são os próprios pais. Vejam como ele já se afasta do que é a psicologia veiculada na mídia hoje em dia, né? Porque a maior parte da discussão é os pais deveriam abrir o jogo, conversar, discutir abertamente com as crianças e tal. Ele situa isso e não situa isso por acaso. Ele está entendendo, na verdade, ele vai levantar duas razões para dizer por que os pais são os menos aptos a conversar esse assunto com as crianças, ou, na verdade, com seus filhos, né? Porque filho e criança não é a mesma coisa, né? As duas razões que ele aponta primeira, é que os pais vivem escondendo sua sexualidade dos filhos e temem vê-la aparecendo nas suas respostas, né? A segunda é que eles desejam não informar sobre a sexualidade, mas governar a sexualidade do filho. Portanto, tendem a funcionar como maus informantes, né? Localizemos aí o que pode ser um eixo paradigmático. O que o Freud está dizendo é que acho que já podemos introduzir essa palavra, há um real do inconsciente, enquanto a pedagogia tende a se desenrolar no campo do ideal, no campo, aliás, para retomar uma velha distinção que o Durkheim fazia, diferenciando a pedagogia das ciências da educação, dizendo que a ciência é aquela que diz ou trabalha no campo sobre o que é, enquanto a pedagogia trabalha no campo do como deve ser. Nesse sentido, Freud se situa, embora ele, vez ou outra, e vários autores que o leram e se ocuparam dele para falar sobre psicanálise e educação, sublinham esse fato de que ele dá umas escorregadas na linha de ser, ou de assumir essa posição mais propriamente pedagógica, de dizer como deve ser, mas que o essencial dele, o essencial do funcionamento que ele estabelece está em torno dessa ideia de mostrar a presença do inconsciente do educador no ato educativo. Quer dizer, o educador, embora possa estar imbuído das melhores intenções ou ligado aos melhores ideais, tem algo que o atravessa no ato mesmo de educar, e esse algo que o atravessa é decisivo, né? Essa é uma manobra para a pedagogia, porque a pedagogia, desde o seu início, se dá como uma tentativa de controlar o ato educativo, né? Sobretudo quando ela ganha dimensões cientificizantes, né? Cresce ainda esse anseio por
criar um método ou criar formas de controlar os fatores, as variáveis que estão em jogo na educação para atingir o melhor resultado, né? De todo modo, o que proponho é retomar uma palavra do Lacan, que ele põe no seminário 17, para nomear isso que me parece ser o paradigma da psicanálise da educação, que é a palavra avesso. Lembrem que Lacan faz uma provocação com essa palavra, né? Envers, em francês, é tanto avesso como em verdade, né? Ou a verdade, né? Envers, en vérité, né? Então, na verdade, ele não está pensando a noção de avesso na sua concepção comum, que é a de anti ou de contrário a. Aliás, essa é uma das coisas que eu contesto ao título da obra da Catherine Milhaud, um livro que já se tornou clássico, chama Freud Antipedagogo, né? Pelo que ela traz de uma ideia de que haveria uma posição contrária a, né? Porque a ideia de avesso nos permite não pensar contrário a, mas o outro lado do mesmo pano, né? Pensemos na versão mais simples, mais coloquial do que é o avesso. O avesso como o outro lado do mesmo pano, justamente aquele lado da roupa que a gente esconde, né? O lado onde estão as costuras, onde está a estrutura, digamos, da roupa, mas não é o lado que aparece. O lado que aparece, né, é o verso, verso, avesso, né? Bom, proponho então pensarmos que a psicanálise habita o campo da educação não pela via da pedagogia, senão que pelo avesso da pedagogia. E aí divido essa demarche da psicanálise em seis modos de formular. Primeiro, a demarche da psicanálise na educação é a de relativizar a mestria da pedagogia. Segundo, a psicanálise vai encontrar seu lugar no campo da educação, situando-se no avesso da pedagogia. Terceiro, a psicanálise estuda a infraestrutura da educação, enquanto a pedagogia estuda sua superestrutura. Quarto, a psicanálise mantém-se no campo propriamente científico, segundo a elaboração de Durkheim, como falava agora há pouco, de dizer como a coisa é, enquanto a pedagogia se situa no campo prescritivo de dizer como a educação deve ser. Quinta, a psicanálise situa-se em relação ao real da educação, enquanto a pedagogia se situa em relação ao ideal. E sexto, que a psicanálise se situa em torno de como é e não de como deve ser, não significa que ela não possa pensar propostas. Localizar o impossível implica saber o que é possível. Bom, e aí proponho então dividir os tempos da psicanálise e educação em 3 tempos. Um primeiro, ainda em torno do círculo freudiano, que eu chamo de tempo da colonização pedagógica e de alargamento das fronteiras. Tempo de alargamento das fronteiras porque o Freud, todos os que estão familiarizados com a leitura do texto do Freud, sabem que ele tinha muita ambição e muita vontade, digamos, de que a psicanálise não ficasse restrita ao saber médico, que ela se ampliasse, né? E a educação, por várias vezes o Freud se pronuncia diretamente dizendo que entendia como uma espécie de terra prometida, né? Alguns analisadores do Freud chegam a dizer que isso tinha a ver com a questão dele com a própria filha, já que a filha era a herdeira direta do assunto, mas que não se demonstrou como tal, né? Mas o fato é que, de qualquer modo, o Freud tinha uma aspiração, e hoje eu diria até que mais do que uma aspiração, uma necessidade lógica da própria psicanálise de não se restringir a um campo. Freud, então, faz esses movimentos em relação ao campo da educação, como faz em relação a vários outros. Embora aí também seja interessante marcar uma especificidade, né, observada pela Mireille Cifali. Toda vez que o Freud vai falar das fronteiras contra o campo, literatura, por exemplo, história, eventualmente, mitologia, ele diz que vai para aprender. Quando ele vai para o campo da educação, ele vai para ensinar, né? Essa é uma pontuação interessante da Mireille Cifali, que sempre me vem à cabeça, porque indica uma certa posição do próprio Freud em relação ao campo pedagógico. Mas isso de passagem aqui no meio do assunto.
Bom, por que chamam? Alargamento de fronteiras por essa razão. Por que chamam de tempo da colonização pedagógica? Porque, nessa época, o Freud estimulava muito a presença de pedagogos, ou seja, pessoas com experiência no campo da educação, para que viessem para a psicanálise. Aliás, uma característica grande do campo hoje em dia é que o movimento é muito mais de psicanalistas para a educação do que educadores para a psicanálise, né? No início, nesse tempo da colonização pedagógica, era o contrário. E esses autores que se pronunciavam ali, se pronunciavam um pouco tentando fazer as pontes, que Freud então não tinha feito, porque Freud lança, digamos, ele abre clareiras e vem gente atrás para explorar essas clareiras que ele abre, explorando temas mais específicos da relação professor-aluno, da relação pais-filhos, pais-filhos crianças, pais-filhos adolescentes. E o grosso desse material foi organizado numa revista que dura 27 ou 29 anos, não me lembro direito, que é a Revista de Pedagogia Psicanalítica, autorizada e com a anuência do Freud durante toda a sua extensão, e que desaparece repentinamente, né? Mas essa revista, digamos, congrega os trabalhos que marcam esse primeiro tempo dos trabalhos de psicanálise e educação, que eu estou aqui propondo chamar de colonização pedagógica. Depois temos um hiato grande de tempo em que esse tema fica numa espécie de ostracismo, né? Para ser recuperado depois, num segundo tempo, que eu vou propor chamar de colonização psicológica da educação e da psicanálise, em que a psicanálise é recuperada através da psicologia, e os efeitos disso a gente sente até hoje, não é por acaso que estamos numa faculdade de psicologia, né? Falando de psicanálise, né? Vocês sabem que há toda uma discussão da pertença ou não da psicanálise ao campo da psicologia, mas, digamos, via de regra, a psicologia que é comprada pela pedagogia não se pergunta sobre isso, salvo os chatos aqui que vão introduzir o assunto lá para dizer, olha, não é bem assim, a procedência da psicanálise é de outra fonte, não confundamos tão rapidamente com os saberes psi, né? De todo modo, a pedagogia vai pedir à psicologia uma contribuição muito específica, né? Esse casamento é um casamento, eu brinco sempre com os alunos, dizendo um casamento com comunhão parcial de bens, né? A pedagogia não vai pedir à psicologia tudo o que vocês podem nos dizer, né? Ela vai pedir alguma coisa que fique em torno da ideia de desenvolvimento e da ideia de aprendizagem. E mais do que isso, né? Ela compra uma psicologia fundada, alicerçada em conceitos, como eu acho que o trabalho da Maria Helena Pato sempre foi pioneiro nesse assunto, de nos mostrar. Ela busca uma psicologia alicerçada em conceitos que são importados da biologia, né? O conceito de desenvolvimento, o conceito de adaptação. E por isso, nós já fizemos uma pesquisa nas ementas dos cursos de Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Aprendizagem, nas universidades de educação do Brasil, e é onde a gente encontra a psicanálise situada em 90 e poucos % dos casos, como parte da discussão da Psicologia da Educação, e na ementa aparece assim, id, ego e superego, e fases psicossexuais. Ou seja, uma teoria do desenvolvimento e uma teoria da adaptação. Tá? E de ego e superego para dizer, em último caso, que o ego tem que se assenhorar do conflito e adaptar a criança não ao status quo, porque essa é uma discussão também candente na pedagogia, mas adaptar ao meio, né? Que é um termo que permanece obscuro. Mas por que estou situando fortemente esse tempo? Porque esse tempo é um tempo onde nasce, né? Então, o tempo da psicologização da educação é um tempo onde nasce não sei se pode chamar de movimento de resistência a essa psicologização da psicanálise para alimentar uma psicologização da educação, com trabalhos pioneiros de gente que está viva entre nós, os dois aqui ao meu lado, né? Veja que eles chegaram rápido na história da psicanálise. Bom, mas que são pioneiros na abertura de uma nova démarche, que é a de trabalhar na linha da despsicologização da educação
e na linha da despsicologização da psicanálise, né? Ou seja, a possibilidade de abrir um outro campo para a psicanálise falar com a educação sem tecla SAP, né? Sem ter a psicologia traduzindo, né? A questão é ter a psicologia traduzindo a psicanálise, porque aí vai desembocar nisso, que é como fazer para a criança crescer e deixar de chupar o dedo. Estou falando caricatamente, mas ao grosso modo é isso, ou como fazer para a criança adaptar-se àquilo que a demanda pedagógica faz dela. E essa fase, então, de despsicologização da educação e de despsicologização da psicanálise, abrindo um novo campo para a psicanálise conversar diretamente com a educação, sem intérpretes, é uma fase que reabre toda uma outra perspectiva temática. Por isso que me parece que o campo da psicanálise e educação não é um campo de organização temática, mas um campo paradigmático, né? Toda uma outra perspectiva temática onde entra em jogo, por exemplo, temas como a relação de autoridade, né? Ou temas bem específicos da escola, como pensar a questão da indisciplina escolar, né? E esse clarão aberto, depois desse tempo de ostracismo, né, retoma uma posição que é mais freudiana do que uma posição de colonização pedagógica, que é a de reivindicar para a psicanálise essa posição de avesso, né? Ou seja, a psicanálise tem algo a dizer sobre a verdade do que organiza o discurso pedagógico, né? Então, a relação é colaborativa, entretanto, não entendendo como colaboração simétrica, né? No mesmo campo. Quer dizer, não vai fornecer conceitos, nem vai fornecer finalidades para a educação, nem fornecer meios para a educação, né? Estou dizendo isso porque uma das grandes conclusões da Catherine Milhaud, que foi lida pelo campo pedagógico ao negativo, é a de que a psicanálise não tem uma metodologia a oferecer à educação. Sim, que ela não tem uma metodologia de oferecer à educação, não é por uma deficiência da sua parte, né? É justamente porque ela põe em xeque a própria questão da possibilidade da metodologia como um instrumento de controle. Como instrumento de controle da ação do professor sobre o aluno, tá? Justamente porque faz incidir aí um real do inconsciente que coloca problemas para que esse controle, digamos, se dê de forma plena ou da forma desejada, né? Esse é um dos meios de comentar o famoso aforisma freudiano de que a psicanálise, o governar, o governar, o psicanalizar e o educar são 3 ofícios impossíveis, né? Frase que poucos sabem, mas ele retira aproximadamente do Kant, que situa o educar e o governar como impossíveis, e acrescenta o psicanalizar, né? Tá vendo, né? Tá. Bom, a que se sucede, então, uma terceira e última época, que eu chamo de tempo da psicanálise e educação, né? Como dizia, sem intérpretes, e para a qual a psicanálise de orientação lacaniana parece ter tido um papel decisivo na medida em que ela nos ajuda a perceber, diferentemente de Freud, né? Porque Freud tem aquela famosa definição da psicanálise como um tripé, né? Ela é uma terapêutica, um método e uma teoria. A essa distinção, Lacan acrescenta uma quarta, que é a psicanálise é um discurso, né? Creio poder dizer que essa nova elaboração de que a psicanálise é um discurso nos permite nos destacarmos do campo da pedagogia, tomando uma posição que permite dizer sobre esse campo algumas coisas, estando fora dele. Essa noção de discurso, a Cristina superegoicamente já me lembrou que o tempo está acabando, eu não vou ter tempo de desenvolver muito isso aqui, talvez nas discussões, nas perguntas, a gente possa avançar no assunto. Mas, para concluir, a ideia é que essa noção, então, de discurso nos permitiu pensar várias coisas, e a principal delas, pelo menos, tenho, no meu trabalho particular, me dedicado bastante a isso, é a possibilidade de pensar o cruzamento dos eixos estrutural e histórico, né? Então, pensar não a pedagogia como uma coisa solta no ar, um discurso solto no ar, mas como um discurso que se
se engaja como um discurso que toma uma posição e que essa tomada de posição depende de circunstâncias que são historicamente datáveis, né? Então, o que a gente tem chamado muito de pedagogia contemporânea, embora o termo contemporâneo seja um termo sempre problemático, os meus amigos historiadores dizem sempre, cuidado que contemporâneo não serve para marcar época, né? Porque contemporâneo é sempre o tempo que você está vivendo, né? Então, se você marca a época como contemporânea, a época que vem vai ser o quê, né? Mas, apesar dessa ressalva, a gente tem se dedicado muito a pensar não há pedagogia, porque criar uma espécie de metaposição, de metafísica da pedagogia, mas pensar a pedagogia nas suas articulações discursivas atuais. Isso nos abriu muito para que eu chamo também de um segundo tempo nessa produção, porque se foi importante a alguns autores, em particular Cristina e Leandro, fazerem um movimento de desconstrução de uma psicanálise que estava ali psicologizada e chegando na educação por esse viés, está sendo necessário agora construirmos um campo onde se define ou se pensa certas modalidades de proposição. Então, não como proposições ideais ao campo da educação, mas como intervenções que derivam de certas coisas que a gente levanta nesse primeiro tempo, que é de desconstrução da psicologização da psicanálise. Nesse sentido, acho que tem que ser ressalvado isso com muita importância, o trabalho do Lugar de Vida, com decorrência aí do trabalho da Maud Manoni em Bornéu, mas com transformações interessantes e importantes, mas que marcam o conceito de educação terapêutica, que é um conceito híbrido e que permite pensar um tipo de relação entre psicanálise e pedagogia, ou educação, que não é uma relação de conluio, né? Que é uma relação, é um conceito que nos permite recortar um campo e pensá-lo de um modo que não tem a ver com a colonização psicológica da psicanálise, né? Os trabalhos que a gente tem levado bastante adiante, que são os trabalhos ligados à educação inclusiva, por extensão do trabalho do Lugar de Vida, mas, enfim, trabalhos que definem ou que determinam um certo campo de ação para o psicanalista e um certo campo de reflexão para o pedagogo de questões que, na ausência da psicanálise, ficariam como questões descobertas, né? Bom, desse modo, proponho que a gente possa concluir que há, sim, um paradigma, obviamente, depois, na sequência do trabalho do Leandro, em havendo questões sobre isso, a gente pode retomar, mas proponho como conclusão para esse trabalho que a gente pode sim pensar que há uma organização paradigmática e que não se trata apenas de um conjunto esparso e convergente de temáticas. Bom, é isso. Obrigado. Reinaldo, muito obrigada. Esclarecedor, embora essa palavra também não deva ser muito utilizada no nosso campo, nós não esclarecemos, nós problematizamos, mas a problematização, ou melhor, a provocação que você trouxe, eu espero que frutifique e vocês possam trabalhar com ela. Muito bem. Vamos agora ouvir o Leandro. Deixa eu apresentar para vocês o Leandro, que é hoje professor aqui também na Faculdade de Educação da USP, mas é também professor da Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Também é membro da rede universitária Infes-RUEPS e fundador do LEPS comigo. O Leandro vai falar sobre o lugar do sujeito, a educação e as transformações da infância. Ok. Bom, boa tarde para todos. Agradeço imensamente os colegas e os companheiros organizadores do evento, não? A oportunidade de estar aqui. De dividir esta mesa com os colegas e amigos Cristina e Reinaldo e claro está, poder apresentar algumas ideias, bom, mas esse público que estou vendo, já que fomos chamados de velhos, assim, jovens, cheios de vida.
A ver. Aqui. Já vai. Então, eu dizia que, bom, falava da minha alegria de estar aqui e um agradecimento mais ainda especial à professora Miriam, que eu sei que fez o possível e o impossível para encaixar a mesa no dia de hoje, porque, de fato, eu tinha um problema de fronteiras. Falando de fronteiras, o Reinaldo, que nos traz esse lúcido panorama, de fato lembrou o texto de Catherine Milhaud e automaticamente me lembrei que quando eu vim da Argentina para o Brasil para fazer a minha tese de doutorado, já faz 30 anos, justamente um dos livros que eu trazia na mala era o texto, digamos, o livro da Catherine Milhaud, que tinha citado no meu projeto e que, de fato, podemos dizer que a gente se abriu caminho, né, para além, digamos, das admoestações que ele nos apresentava. Bom, então, eu vou ler a minha exposição, que tem o intuito de funcionar como uma espécie de pequena ilustração, um pequeno testemunho deste terceiro momento, elucidado por Reinaldo, e que tem a ver com o que eu venho trabalhando mais ou menos, eu diria, nos últimos quase 10 anos. Então, uma primeira leitura do livro do Philippe Ariès, traduzido em português como A História Social da Criança e da Família, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, primeira edição francesa de 60, primeira edição brasileira de 78, deu lugar às duas conclusões precipitadas. Por um lado, se concluía que a infância fora ignorada pelos adultos, até que ela veio a ser descoberta repentinamente na modernidade. Por outro lado, a noção proposta pelo historiador, pelo Ariès, o sentimento de infância foi entendido como um indicador do apreço ou do amor adulto para com as crianças. No entanto, o próprio Ariès alertou seus leitores do errado dessas conclusões no prólogo que ele escrevera para a reedição de sua obra em 73, quer dizer, 13 anos depois. Bem como uma entrevista que concedera ao psicanalista, por sinal já falecido, Jean-Baptiste Pontalis, em 79. Em ambas ocasiões, quer dizer, no prólogo, a nova edição e a entrevista a Pontalis, Ariès ponderou algumas das objeções levantadas por outros historiadores, no sentido de ser impossível datar de forma clara e distinta a emergência do sentimento da infância, afirmando, então, se tratar de uma emergência paulatina. No entanto, Ariès continua afirmando que o dito sentimento é próprio aos tempos modernos, relativizando assim as objeções no sentido contrário, baseadas em fatos históricos isolados que supostamente ele teria desconhecido em seu livro de 60. Embora não o tenha dito nestes termos, Ariès lembrou seus críticos que um copo com água pela metade está tanto 50% cheio quanto 50% vazio. Finalmente esclareceu a aqueles que tomaram o sentimento de infância como indicador do amor adulto que simplesmente não só essa nunca tinha sido a sua ideia, bem como ainda que quem assim tivesse lido sua obra, então nada teria compreendido. Mas qual é meu interesse de voltarmos nesta oportunidade à obra de Philippe Ariès? A meu ver, ela continua sendo a chave para nos situarmos no debate actual sobre a infância e seus destinos, ou, em outras palavras, as novas formas de infância. Pessoalmente, creio que Ariès tanto atirou certo no que viu, quanto acertou também no que não via e que agora eu posso ver graças à sua genialidade. Aquilo que Ariès descreveu como sentimentos de infância é mesmo inerente aos tempos modernos, tendo adquirido contornos nítidos de vez nos últimos 250 anos.
Isto é importante, pois diz da diferença existente entre os tempos históricos. Mas esse sentimento nada diz do amor ou da simpatia adulta para com as crianças. Portanto, de nada serve argumentar, como fizeram alguns críticos, que fulana ou fulano ficaram mais ou menos ressentidos pelo falecimento de uma criança em tempos medievais. E por quê? Pela simples razão que, embora não totalmente independente nos dias de hoje, o sentimento de infância não deve ser confundido ou reduzido nem com o amor, nem com a simpatia dos adultos para com as crianças. O que Arries assinalou de forma pioneira, abrindo assim a brecha para uma história dita das mentalidades, e eu me pergunto, talvez seguindo certas pegadas freudianas, foi que nessa nossa vida cotidiana e em seus pequenos detalhes estão em permanente mudança, dando lugar à emergência de sentimentos novos, como precisamente aquele objeto de suas preocupações, o sentimento de infância. A noção proposta por Arries só diz que nossos ancestrais passaram a se ocupar e a se preocupar das crianças e do futuro das mesmas como nunca o tinham feito antes na história do homem. Provas dessa preocupação generalizada foram a exclusão das crianças da mundanidade adulta, da qual tinham até então participado e da qual a escolarização da infância e o imperialismo pedagógico foram peças-chave. Mas ainda, conforme Arries responde Pontalis, rebatendo a crítica de alguns marxistas, não haveria uma chave explicativa para semelhanças mudanças psicológicas, comumente relegadas pelos historiadores. No livro Figuras do Infantil, de 2009, creio haver conseguido apresentar uma síntese do que a leitura do livro de Arries me permitir elaborar nesses anos todos. Confesso que encampei, não sem esforços, a ideia sobre a falta de uma chave explicativa única para as mudanças históricas. Coisa nada fácil, tamanha vontade teleológica generalizada em se encontrar a explicação das explicações. Por sinal, nem sequer o campo psicanalítico foi, e ainda é, imune a ela. Lembre-se a pregnância da ideia do declínio do pai na família, elevada à chave explicativa da marcha ascendente ou descendente da humanidade. Não há chave explicativa, pois não há telos algum a ser explicado. Mas ainda, não havendo telos, não há então desvios. Há simples diferenças que fazem história. Isto é importante, pois não poucos incorrem, não poucas vezes, no descuido de afirmar, por exemplo, que hoje amaríamos mais as crianças que antes, que hoje somos mais felizes ou menos que antes, que hoje somos mais ou menos família que antes, ou simplesmente que hoje somos mais humanos ou inumanos que antes. Pois é, parece ser duro parar para pensar sem ter certeza de onde vimos e para onde é que vamos. Ou, em outras palavras, é difícil raciocinar considerando a incomensurabilidade entre os tempos que retira da história toda a moral. Assim sendo, o sentimento da infância, que demorou em vingar tanto quanto a própria modernidade, bem pode vir a se esfumar no ar, como por sinal o próprio Arries o assinalara há 40 anos na entrevista a Pontalis, dando lugar a outra coisa diferente, da qual não poderíamos predicar ser mais ou menos humana que a precedente. É claro que, chegados a este ponto, devo confessar que não estou seguro que o historiador Arries viesse a acolher todas as consequências que eu tiro de seu trabalho. Pessoalmente, eu não posso acompanhar Arries quando fala em termos de descoberta da infância pelos modernos, bem quando afirma que a velha sociedade tradicional representava mal a criança. Creio que nosso autor não leva até o extremo seu próprio raciocínio. Arries continua pensando na existência de uma criança e de uma infância por fora do tempo, que desconhecidas ou mal representadas numa época passariam a sê-lo com devida propriedade numa outra época posterior. Justamente, não devemos confundir as crianças de carne e osso com os sentimentos de infância, do qual o historiador nos fala. As crianças sempre houve, bem como sempre haverá na medida em que continuemos a trazê-las ao mundo, pouco importa a forma. Ao contrário,
o sentimento de infância repertoriado por Arries é histórico e, nesse sentido, qualificado de moderno, marcando-se assim a sua transitoriedade. Por outro lado, o sentimento de infância não é nem mais nem menos acordes às crianças de hoje, de antes ou de amanhã. Não há, de fato, connaturalidade entre o sentimento de infância e as crianças. Por sinal, creio ser essa a tese central de meu livro, que pretende desmistificar o fato de que as crianças de hoje estarem prestes a perder a infância, a qual naturalmente fariam jus conforme o alerta, dentre outros, Neil Postman, que americano, que escreveu em 82 um texto chamado O Desaparecimento da Infância. Em suma, há crianças de carne e osso, sempre no interior do curso da história, respeito da qual os adultos nutrem os mais diversos sentimentos. Isto posto, não devemos concluir apressadamente que todas as formas históricas de acolhermos as crianças neste mundo sejam equivalentes entre si, ou, em outras palavras, que deem no mesmo para esses seres pequenos. Neste sentido, para sair do atolero de se afirmar simultaneamente a incomensurabilidade dos tempos históricos, por um lado, e a falta de connaturalidade entre as crianças e os sentimentos adultos, propus a meus leitores, na esteira do que aprendi da e na psicanálise, a ideia de o mundo adulto produz ou fabrica uma infância trifásica. O que é isso? A matéria-prima para a produção da infância é o infans. Cria sapiens, privada de fala, tanto humanamente indeterminada quanto impossibilitada de ser animal. Em suma, infans é o nome de uma indeterminação biológica muda lançada ao campo da palavra e da linguagem. O fato de não termos sido sempre falantes, de termos atravessado a condição de infans, faz da infância uma experiência singular, uma experiência própria a criar sapiens e, portanto, alheia às máquinas e aos animais. A cria sapiens é lançada à linguagem, porém, mesmo assim, tem que ser capturada pela linguagem, tem que ser sujeitada. Todavia, essa captura não é total, é isto em dois sentidos. Por um lado, a linguagem é capaz de armar circuitos neurônicos, mas não por isso transmuta a natureza orgânica da célula na materialidade sutil da linguagem, no dizer de Lacan. E, por outro, instala-se uma diferença no seio mesmo da linguagem sobre a forma de um quiasma entre língua e palavra. Sobre a indeterminação, infans, o mundo adulto, produz uma infância trifásica. Esse é o resultado da educação. O que é a infância trifásica? 3 elementos. A infância como tempo de espera, um tempo de espera simbolizador da dita minoridade da criança com relação ao comércio sexual, ao mundo do trabalho e da política. 2. A infância como realidade psíquica, resultado da conquista de um lugar de palavra numa história em curso que toda criança deve pleitear para assim não ficar à beira da estrada plantada a ver navios. 3. O real da infância, o suplemento infantil que, cindindo a realidade psíquica produzida, abre o conjunto de operações à sobredeterminação. Esse resto infantil não cessa de não se escrever e, portanto, relança sobre si mesmo o processo instituinte de uma infância singular no decorrer do tempo. Assim sendo, a infância trifásica não é nem uma substância psíquica pré-linguística, nem uma realidade anistórica. A infância é, retomando a tese de Giorgio Agamben, a mesmíssima experiência da transcendência da linguagem experimentada por todo aquele que habita a palavra. Nenhuma criança pode ter uma infância supostamente acorde à sua natureza infantil, como supomos a ligeira. Paradoxalmente, só se pode ter uma infância como perdida no aprecu do esgotamento do tempo de infância instituído pelo mundo adulto. A infância, nesse sentido,
é o efeito da expropriação operada pela linguagem, pela produção sobre a cria sapiens de um sujeito como realidade assintótica, o efeito de um cálculo diferencial no discurso. A infância é objeto de inflexões, tanto múltiplas quanto históricas. O fato de tratarmos todas as infâncias produzidas como sendo a infância, com maiúscula e no singular, é a prova do caráter tanto universal quanto natural sonhado, hoje em dia, para a infância. Talvez seja por isso que toda a diferença histórica é tida, ora, como invenção da infância com maiúscula, ora, como indicador do desaparecimento da infância. Assim sendo, houve, há e continuará a ter infâncias, sempre e quando os adultos continuem a trazer crianças a este mundo, embora não necessariamente aquela infância, efeito do sentimento adulto repertoriado por Harries na modernidade. Os nossos precursores modernos nada descobriram de essencial nas crianças que os predecessores tivessem ignorados. Os nossos precursores simplesmente inventaram aos poucos e nos pequenos detalhes da vida cotidiana o que antes não existia no mundo e que hoje talvez esteja dando provas demais de seu esgotamento. O que? Uma forma singular de se ocupar e de se preocupar das crianças. Neste sentido, nenhuma criança corre o risco de ser privada da infância, pensada como se fosse a infância uma idade natural inerente ao desenvolvimento também natural das capacidades também naturais. Porém, que hoje o mundo adulto não incorra em um pecado contranatural no que tange à educação das crianças, isso não nos autoriza a dormir tranquilos, pois, como venho afirmando há tempo, os adultos bem podemos fazer da educação de uma criança um fato de difícil acontecimento. Toda criança deve conquistar para si um lugar de palavra numa história em curso. Semelhante façanha, a conquista desse lugar, não lhe é dada de bandeja. A criança deve precisamente se procurar esse lugar para si, a despeito dos sonhos adultos, que a sonham em um outro lugar. Para que tal coisa seja possível, a criança deve se lançar à empresa de conquistar esse lugar, no sonho dos adultos. Pode que sim, pode que não se lance. Lembremos que Freud calificava toda a escolha de inconsciente. Por outro lado, ao mundo adulto cabe estar embalado por sonhos, que tanto devem reservar um lugar, quanto serem capazes de aceitar que a criança possa vir a correr-se desse lugar. Isto é, que a criança possa vir a falar de outro lugar inexistente no script sonhado pelos adultos. Neste sentido, em lugar de reclamarmos pelo desaparecimento de uma forma natural de ser das crianças, bem como de festejarmos qualquer novidade histórica como sendo o indício da libertação das crianças oprimidas, de viver em seu mundo ou sua cultura infantil, como dizem os anglo-saxones, bem cabe nos interrogar qual lugar o mundo adulto reserva hoje nos seus sonhos a esses seres pequenos que chamamos crianças. Aqui reside, precisamente, a utilidade epistemológica do aparelho teórico que há tempo propus para pensarmos as vicissitudes da transformação do sentimento moderno de infância e seus destinos, a infância trifásica. Em figuras, propus que a forma dos adultos se endereçarem às crianças poderiam ser três. Ou nós colocamos a criança no lugar do estrangeiro, no lugar do selvagem, ou no lugar de uma extraterrestre. Ou seja, que a criança, nos sonhos adultos, pode ocupar três lugares. No contexto do aparato conceitual proposto na oportunidade, afirmei ser o estrangeiro a única figura do infantil que abre a porta para um destino que não seja funesto para a criança que chega ao mundo adulto. Ao contrário, as outras duas formas, o extraterrestre e o selvagem, são indicadores que alguma coisa não cheira bem na infância trifásica. Nem o selvagem, nem o extraterrestre são figuras que sentam bem a uma criança. Não por exprimirem uma contranatureza infantil,
mas pelo simples fato de ser o produto de um funcionamento não metafórico da infância trifásica, e, portanto, incapaz de simbolizar a diferença, o real infantil, em causa em todo o tempo de infância. Em outras palavras, ambas as figuras, o extraterrestre e o selvagem, se colarem na criança, acabam tornando de difícil acontecimento a tarefa da criança de conquistar para si um lugar de palavra no sonho dos adultos. Há tempo que suspeitamos que a economia dos sentimentos de infância, repertoriado por Philippe Ariès, é objeto de transformações pronunciadas. Por sinal, o próprio historiador observa nessa entrevista concedida a Jean-Baptiste Pontalis que a criança mártir ou vítima estaria prestes a tomar o lugar da criança rainha que atravessara do século XIX para o século XX, repertoriada pelo próprio Freud. Após nosso historiador, outros fizeram essa mesma constatação, como, aliás, a minha colega de trabalho em Paris 8, Laurence Gavaini. Como podemos pensar tamanha substituição da criança rainha à criança vítima ou mártir? Não significa encontrar a causa, mas apenas de se precisar as forças múltiples e dispares que estariam em jogo no decorrer da história em curso. Já termino. A criança rainha foi fabricada pela singular ocupação e preocupação dos adultos que começaram a nutrir respeito das crianças no decorrer dos tempos modernos. A vida junto às crianças foi se alterando aos poucos. As crianças foram retiradas paulatinamente, tanto das ruas quanto das casas e das oficinas, dos outros onde aprendiam coisas do mundo adulto, para assim serem colocadas em escolas e internatos, com vistas a se prepararem para algum dia estarem prontas para entrar de vez no mundo dos velhos. As crianças passaram a ocupar um lugar central na família, que por sua vez passou a se fechar aos olhos dos outros. Estas mudanças que tocavam em cheio a família e as suas crianças cederam simultaneamente a outras. Por exemplo, foi-se instaurando aos poucos uma diferença entre o público e o privado, entre a sociabilidade e a intimidade. Nesse processo, a religião deixou aos poucos de dar fundamentos à vida pública, à política e à ciência, para tão só dar reconforto à alma de alguns poucos. Em suma, o mundo do homem, cujas fronteiras do humanismo renascentista começaram a expandir, acabou virando um universo aberto, por definição, e mais ainda tensionado pelos sonhos de um tempo futuro que não seria mais a reiteração do passado. Os espíritos se revolucionaram na passagem do século XVIII para o século XIX. Eles, os espíritos revolucionários, fizeram seu o sonho de Rousseau, e assim deram novas energias ao século extinto das luzes. Sendo justificados os privilégios de origem, a liberdade de um homem consiste precisamente em se autorizar de si mesmo junto a outros, para assim contratar formas de vida social. Assim, um novo humanismo emergiu. Entre aqueles dos renascentistas e este outro dos revolucionários, uma diferença se estabeleceu. O primeiro era um humanismo estático, fixo no interior dos limites essenciais de uma natureza humana. Este outro, moderno, pelo contrário, implicava na liberdade do homem de deixar para trás as ataduras da suposta natureza. Aliás, a natureza passou a ser uma suposição. Como afirmei então em Figuras, as crianças passaram assim a serem depositárias da diferença que os modernos aos poucos foram projetando para frente e assim abrindo no ponto de fuga do horizonte a possibilidade de um tempo futuro. Ocupar-se e preocupar-se das crianças foi gestar uma diferença no âmago dos tempos e assim a criança passou a ser a rainha num tempo em que os reis começaram a deixar de reinar. Entretanto, a criança vítima é aquela cujo reinado não brilha mais. Enquanto a criança rainha era o duplo de adultos preocupados e ocupados, esta outra, a vítima, é o duplo de um mundo adulto que não se interessa mais nas crianças.
o desinteresse, o fastio e a hostilidade adulta para com as crianças retornam como todo recalcado, dando a si corpo uma criança sempre vítima dos adultos. A criança vítima é o reverso da majestade daquela criança rainha. Aquela que era fundo passou a ser figura, indicando assim que a correlação de forças do mundo, que outrora fabricou a majestade da criança, fora alterada. Mas atenção, a criança vítima faz às vezes daquela árvore que não deixa ver o bosque. A criança vítima, a sonhamos vítima, para reconfortarmos nossas consciências. Isto é, para não nos dar de cara com aquela figura do infantil que emerge do umbigo dos sonhos atuais, que é, de fato, o extraterrestre. Esta é a matriz da criança vítima. Para as crianças de hoje, não é bom augúrio. Porém, como o tempo não volta atrás, só cabe libertarmos as forças do futuro aqui na Terra e, para tanto, devemos interrogar essa tentativa adulta de sonhar as crianças como habitantes de outro planeta, dos quais, de fato, nada sabemos, embora todos possamos cientificamente supor. Da nossa relação com esses seres de outro planeta, extraterrestres, nada de nossa infância é passível de retorno. Obrigado pela atenção. Leandro, obrigada. E, então, antes de a gente passar para o debate, eu só quero fazer uma observação rápida. A gente pode notar, é interessante verificar que o que o Leandro fez, na verdade, foi pôr em ação, pôr para trabalhar o eixo paradigmático proposto pelo Rinaldo. Assim me pareceu, porque ele justamente está trabalhando com essa perspectiva de que a psicanálise está no avesso da pedagogia. Então, ele fez uma espécie de demonstração, me parece, né, daquilo que o Rinaldo colocou. Ele demonstrou, então, esse modus operandi da psicanálise, né, já que ela está justamente sendo tomada como discurso e não como tratamento, ou teoria ou método. E aí eu, aqui conversando com o Rinaldo, falei, você acha que nós podemos colocar nesses termos? Ele disse, sim. E aí ele observou ainda que, justamente... sim, porque eu estava... Quando o Leandro começou a falar, eu estava ouvindo a infância, né, como um conceito trazido da história. Né? Ainda não estava vendo a psicanálise operando. Mas aí o Rinaldo fez notar que, na boca do historiador, a infância é um conceito. Mas, a partir do trabalho, como ele apresentou, e a partir desse eixo, né, proposto pelo Rinaldo, a infância é um significante na boca do educador. É isso que faz toda a diferença. Então, vejam como, sem que isso tivesse sido combinado, né, acabou acontecendo, né, uma demonstração de um trabalho não esclarecedor, como você falou melhor, não é esclarecedor, lúcido, um trabalho lúcido. Bom, isso posto, né, feita essa observação de passagem, acho que nós podemos, então, partir para o debate. Quem quer perguntar? Como é que a gente faz aqui? Eu levo o microfone, ou tem gente para levar? Oi? Você vem aqui. Eu queria agradecer à mesa as colocações. Eu acho que esse grupo fez um trabalho bastante importante na questão da educação, principalmente quando um momento em que a educação era execrada pela psicanálise, né? Então, eu acho que esse grupo de vocês ele é excepcional em termos do que criou e transformou, né? Mas acho que essa questão continua reverberando, né? Quando estávamos pensando nos recortes, pensamos também em fazer um recorte pela via da criança e do adolescente. E daí acabamos ficando com a questão da educação, pensando até na colocação do Rinaldo, né, pelos impossíveis do analisar, do educar e do governar, que também ficaram bastante em segundo plano em relação à psicanálise.
Então, eu gostaria de retomar a mesa para pensar o lugar da criança na psicanálise, né? No sentido de que ela comparece como infantil, como uma constituição do sujeito, né? Como infantil, como filho que vai se analisar e, portanto, queixa dos pais, e que comparece, vamos dizer, é uma clínica que sempre em discussão, né? Porque não compareceu de uma forma também bastante mais central, nem em Freud, nem em Lacan, né? Se referindo aí a essa clínica. Então, eu queria pensar nesse aspecto, e no outro aspecto, como, nas políticas públicas, hoje, a demanda como a educação, como a salvação das crianças e dos adolescentes, vem trazendo à tona, de novo, um certo tipo de educação na linha do adestramento, né? E vocês têm pensado como enfrentar aí essas questões? Eu só incluiria aí nessa observação, nessa questão da Miriam, né, que é interessante a gente ver o discurso que o psicanalista também tem que fazer o esforço de falar com o mundo pedagógico, o mundo da educação. Não é simples isso, né? A gente vê como é difícil. Mas, pegando, então, esse retorno, né? Voltando para a psicanálise, vocês, de alguma forma, também na articulação com esses educadores com os quais vocês têm, então, uma relação aí, vocês, de alguma forma, conseguem também pensar, né, que, na realidade, o infantil está no adulto e que não é só a criança, que o infantil não é esse ser que vai se tornar, como, né, dizia o Leandro, mas ele está em nós, todos? A sexualidade infantil? Sejam colocadas várias perguntas, é isso? A gente faz um pacote de 3, 4 perguntas. Vocês estão... Obrigado pela apresentação. Vocês estão apresentando uma questão que vocês começaram colocando assim, de despsicologizar a psicanálise e tirar essa tecla SAP, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, aqui a gente está no Instituto de Psicologia. Nós trabalhamos como, futuramente, poderemos trabalhar, estaremos atuando na área de psicologia. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode psicologizar a psicanálise, mas tem que responder essas questões sociais, que elas são questões que partem para a legitimação da nossa ação. Isso é uma ação legítima no meio social. Queria que você pudesse falar um pouco mais disso nesse sentido. Bom, não sei se consigo achar necessariamente um eixo articulador de todas as questões, mas vou comentar as que me tocam mais fortemente, né? Primeiro, essa história do trato direto com o educador, né? A gente tem, por força da posição que ocupamos de sermos psicanalistas numa faculdade de educação, e que previa, em princípio, que a psicanálise fizesse parte, inclusive, de um departamento que se chama Fundamentos e Ciências da Educação. Então, ao lado de outras ciências, né? Temos, obviamente, que lidar com isso que eu estava chamando agora há pouco de diferença de discursividade, né? Não é simplesmente diferença de temáticas de um campo. E há uma observação do Lacan no Seminário 17 que sempre me é referência de trabalho, que é essa ideia de que os lugares pré-interpretam. Então, falar de psicanálise para a pedagogia é contar de saída com certos entendimentos que vão ser viciados, né? Por exemplo,
Quando a gente fala de sujeito, isso é quase que automaticamente transformado em pessoa ou indivíduo. O que a gente chama de educação voltada para o sujeito vira educação centrada na pessoa, por exemplo. Né? Ou quando a gente fala de tempo lógico, vira rapidamente fases desenvolvimentais. Né? Porque há uma estrutura, digamos, discursiva que vicia a escuta disso. O trabalho da gente é de desconstrução disso. Então, através do quê? De uma disciplina que há pouco tempo, antigamente se chamava Psicologia da Educação 1, Psicologia da Educação 2, e agora, graças a um esforço de convencimento de nossa parte, passou a se chamar Constituição do Sujeito, : Infância e Adolescência. Então, os alunos têm uma disciplina que é obrigatória na sua formação, em que se faz uma distinção entre o que é na Psicologia 1, que eles veem que são todas as teorias desenvolvimentais, basicamente Piaget e Vygotsky, e tem, num segundo tempo, uma discussão sobre a noção de sujeito, se contrapondo a essa que tem a ver com a ideia de um sujeito que desenvolve, progride. Né? Porque aliás, eu mesmo começo o meu curso logo de cara dizendo isso, que Freud tem uma visão da infância como não necessariamente progredindo na direção do adulto. Né? Há coisas que se perdem, não que se ganham. Porque toda a tendência da pedagogia psicologizada é de tomar a criança como um ser. Aliás, todos os nomes são referentes a isso. Né? Criança vem de criado, infans, daquele que não fala, menino vem do que é menos, aluno do que não tem luz, né? Alumni, que vai desembocar em alguma coisa melhor no futuro. Né? E o Freud faz uma leitura justamente o contrário, de que alguma coisa se perde no meio do caminho. Né? A famosa frase do Freud, como comparar a inteligência radiante de uma criança com a inteligência obstaculizada de um neurótico médio. Né? Está querendo dizer, a criança é muito mais esperta do que um adulto neurotizado. Né? Oi? Exatamente. Ela sabe que o rei está nu. Né? Ela não, ainda não aprendeu, como diria o Caetano Veloso, o valor necessário do ato hipócrita. Né? O que a torna um ser interessante e ameaçador ao adulto. Então, acho que parte do trabalho do Leandro é mostrar como o adulto faz para colonizar a infância de modo a não ficar assustado por ela. Né? Brincando, eu entro no curso de pedagogia, né, que vocês devem imaginar, é quase todo composto de moças. É comum, é uma tradição, e brinco com elas dizendo assim, mas o que trouxe vocês à pedagogia? E a maioria, a resposta ibope é, a gente gosta de criança. Né? Eu digo, mas vocês são pedófilas. Né? Eu gosto de mulheres, nem por isso me tornei ginecologista. Tentando deslocar para o eixo do ensinar, porque essa coisa, inclusive brinco dizendo que é uma frase famosa da Manoni, né? Educar supõe um ódio à infância. E elas partem de uma posição contrária, que é o amor à infância. Então, eu acho que tem um trabalho que é via disciplina e um trabalho que é via interpretação. Não interpretação selvagem no sentido, mas é como se a gente desconstruísse uma produção fantasmática e não um discurso teórico. Né? Isso com os alunos que estão se formando, como com aqueles que já estão trabalhando e que a gente faz nas intervenções, como eu estava relatando como a última fase da produção de psicanálise e educação, é direta na escola, né? Com formação de professores, por exemplo. A gente tem procurado tentar definir qual é o papel da psicanálise na formação de professores. Porque, veja, estamos numa posição de o que é transmitir a psicanálise a quem não vai ser psicanalista. Essa é uma questão roteiro para a gente. Né? Podemos falar de transmissão da psicanálise? Ou aí caberia dizer ensino? Pura e simplesmente. Então, essas questões são questões pungentes para a gente todo o tempo. Né? Então, isso diria com relação ao trato direto com a educação. E claro que uma das coisas que a gente põe em primeiro plano é essa história da diferença entre infância e infantil. Né? Essa diferença entre infância e infantil, porque tem justamente a ver com a teoria do desenvolvimento que vai anular o infantil, a ideia de que a infância ruma progressivamente na direção do adulto, pronto, deixando para trás a sua infância. E o infantil como esse resto, que resíduo, digamos, da infância,
né? A rigor, até a gente diz, o infantil não é propriamente da infância, ele é do adulto. Né? A criança está construindo isso, o adulto arrematou isso de tal modo que forja sua neurose no seio disso. Né? Então, isso é o cerne, digamos, da discussão com a pedagogia. Né? Bom, outra questão é relativa a essa história da psicanálise da infância. Né? Miriam, você me faz lembrar a famosa história que, no início, a psicanálise da infância era chamada psicanálise infantil. Uma adjetivação da psicanálise. Né? Corroborando essa visão preconceituosa que começa do Freud, de que na educação estão os menos aptos a entender a psicanálise. Né? Então, que, entre os psicanalistas, vigorou durante um certo tempo a ideia de que os psicanalistas que trabalham com crianças são os menos aptos a entender a psicanálise. Né? Mas creio que isso mudou bastante de lá para cá, e as questões que se colocam, acho que não é tanto o caso aqui de debater no sentido clínico, as questões que se colocam sobre a infância e a clínica da psicanálise, né? Mas que eu acho que versam muito em torno dessa ideia do infantil, da distinção entre infantil e infância. Né? E com relação às políticas públicas, eu tenho me pronunciado muito sobre isso que eu chamo de behaviorização da educação, e que tem a ver com... Quer dizer, embora as teorias que figuram como inspiradoras do trabalho pedagógico não são propriamente o behaviorismo, né? Quer dizer, eu costumo dizer que o behaviorismo não regra o que é teórico na pedagogia, mas regra o que é ideológico. Né? Porque as leituras de Piaget e Vygotsky entraram exatamente na vertente mais propriamente behaviorista. Né? Para gerar, digamos, em última instância, um controle do comportamento. Então, é claro que um debate, embora o forte, Miriam, no campo da educação, não é tanto a visão comportamentalista. O forte é hoje o que se chama, e o Leandro fez uma menção rápida a isso, essa ideia de que se espera da criança que ela traga a revolução. A educação fará a revolução. Né? E nada melhor do que começar por aqueles que ainda não estariam deformados pelo sistema, para que eles entrem fazendo a revolução. Né? Nesse ponto, a gente discute muito uma observação da Hannah Arendt, que está par e passo com a observação da psicanálise, né? Que se você se considerar a criança como um sujeito político, uma coisa é considerar a criança objeto de políticas públicas. Gosto de dizer para os meus alunos, o ECA não foi feito por nenhuma rebelião das crianças. O ECA foi feito pela moção de adultos em torno da questão da infância. As crianças podem até estar numa posição que a gente pode ouvir como uma denúncia, mas elas não conseguem organizar-se politicamente ao modo de construir um estatuto da criança e do adolescente. Então, observação da Hannah Arendt, né? Não espera das crianças que elas sejam sujeitos políticos, porque elas, nesse caso, só poderão ser Entregar o poder às crianças é entregar ao arbitrário da infância. Né? Isso é uma das coisas difíceis de estabelecer hoje na pedagogia, porque há uma dominância, que eu não diria mais da psicologização da educação, mas uma dominância dessa ideologização da educação, digamos, de modo que se espera que a criança seja... Para vocês terem uma ideia, está em pauta, por exemplo, a discussão de um conceito que se chama cama compartilhada, que é demandar a criança, pôr a criança no debate de quando ela pode sair da cama dos pais. Só para dar uma notícia de como, a que ponto pode chegar essa questão da discussão, de colocar a criança como sujeito político. Né? Pois é. A estupidez não tem limites. Bom, não tem limites. Não, só para completar, talvez lembrar alguns episódios. Veja, nós estamos fazendo um esforço aqui de em última instância, bom,
honrar o que nós aprendimos, como eu disse, aprendimos da e graças à psicanálise. Portanto, obviamente, digamos, questão-chave, o real da infância trifásica, o infantil freudiano. Bom, que é justamente disso do qual a pedagogia não quer saber, mas nós, como os mortais, na nossa neurose cotidiana, também disso nada queremos saber. Bom, o que é que nós fazemos? Nós apenas, uma e outra vez, nos ocupamos de lembrar, somos os chatos. Somos os chatos. Interessante porque esta questão, e que o Reinaldo trouxe muito bem na sua fala, no início, que toca a diferença justamente entre o que é chamado a pedagogia e a educação. A educação, que como eu costumo dizer, bom, educação primordial ou educação escolar, uma e outra, se não fosse nenhuma nem a outra, as crianças não ficariam velhas. O sujeito é nada mais nem nada menos que o efeito da educação, ou seja, da demanda do outro, para que deixe atrás sua condição de infância. Quando Cristina vai... eu acho que você passou por Boné em 94. Foi um ano antes que eu. 94, eu fui em 95, no retorno de Boné, eu conheço a Cristina e, de certa forma, aí começamos a trabalhar juntos. O interessante é que quando nós começamos a trabalhar juntos, claro está, o que havia na nossa cabeça era o que nós sempre líamos na porta de entrada da Boné, que era centro, traduzindo, era Centro de Estudos Psicanalíticos e Pedagógicos. E quando nós estávamos aí no calor da fundação, eu disse, não, nós vamos tirar a palavra pedagógico e nós vamos colocar, havia que colocar o termo laboratórios, até porque estávamos entre a Faculdade de Educação e Instituto de Psicologia, então qualquer coisa que fosse acadêmica e com visos de cientificidade tinha que se chamar laboratório, tá? Então, nós entramos em paz, porque total em francês, laboratoire, não necessariamente um laboratório em português, nem em espanhol, então aí aceitamos botar laboratório. Engraçado porque nós passamos, nosso trabalho é passar de línguas. Então, quando ficamos complicados em uma, passamos pela outra. Isso forma parte da nossa metodologia de trabalho, entre aspas. Então, nós colocamos laboratórios de estudos e pesquisas psicanalíticas e educacionais. Ou seja, tiramos o termo pedagogia. Por quê? Porque com a pedagogia não temos nada a ver, nós não fazemos pedagogia. Nós não fazemos pedagogia. Nós apenas somos analistas. E, bom, discutimos, entre outras tantas coisas, com certa dedicação, questões que tangem, como eu digo, a vida junto às crianças. A vida cotidiana junto às crianças. É claro, como Cristina disse, a infância é um significante. É um significante que circula. E é por isso, como ele carrega uma certa carga, arrastra, tem um certo arrastro imaginário, produz efeitos imaginários. Então, no discurso cotidiano, eu me vi obrigado a fabricar um construto que é nada mais que isso, um construto intelectual. Você não vê a infância trifásica, assim como você não vê a pulsão, como você não vê a libido. É um construto. E eu vou lhes contar como que me ocorreu. Porque eu também estava sempre às voltas em torno, infância. Então, eu estava em Brasília faz muitos anos atrás, dando um seminário na UNB sobre estas questões, e no final, no momento das perguntas, um senhor do público me disse, olha, uma vez eu fiz uma pergunta para uma criança e a resposta me pegou tanto que eu anotei num papelzinho e eu tenho esse papelzinho aqui na agenda e sempre carrego esta agenda e este papelzinho de um lado para o outro. Eu falei, bom, vai lá, abre a agenda e me lê aí o que você tem a dizer. Bom, então, o cara aqui é um pedagogo e como bom pedagogo e como muitos de nós na vida cotidiana, ele estima que as melhores situadas para falar da infância são as crianças. Então, pergunta para seu sobrinho de 8 anos, o que é a infância? E olha a resposta do garoto. Aliás, para rendir homenagem à observação de Freud, que Reinaldo lembrou. O garoto diz,
a infância é daquilo do qual os adultos falam quando lembram que foram crianças. A infância é aquilo. La infancia es aquello de lo cual los adultos hablan cuando recuerdan que fueron niños alguna vez. Um pouco tempo depois, eu vou à Patagônia, cidade de Viedma, também trabalhar. Um curso de vários dias, no momento da tarde, eu comento esta resposta da criança. Perfeito, tchau, vamos embora. No dia seguinte, voltamos ao curso, alguém do público diz, pois é, sabe, professor, eu não resisti à tentação e quando eu cheguei em casa fiz a mesma pergunta para minha filha. Então, já não é um menino, não é uma nena, não é um nene, sino uma nena. Não é o sobrino, sino que é a filha. E olha a resposta da garota. Mamá, isso não é uma pergunta que se le haga a um nene, a uma nena, a um niño. Mamá, essa pergunta não se faz a uma criança, como dizendo, está totalmente descabida, está totalmente fora de lugar. Vejamos bem, nós pensamos que as crianças, por serem seres baixinhos, elas têm que saber da infância. E as crianças dizem, não sabemos nada, quem sabe são vocês. Então, as duas falas dessas duas crianças, de certa forma, me colocaram a trabalho, e foi aí que eu acabei fabricando esse construto, que é a infância trifásica, que eu trouxe para vocês hoje aqui. Obrigado. Eu tenho a impressão que nós temos mais uma pergunta, então vamos ouvi-lo e aí encerramos, tá bom? Bom, uma pergunta combo, são 4 em uma, mas é rápida. Primeiro, foi falado de diversas formas de infância, diversas formas históricas de infância. A pergunta podemos falar de R$1 ou diversas formas de R$1 para essas diversas infâncias? 2, há uma diferença entre o R$1 da infância e o R$1 da adolescência? 3, o R$1 da infância seria o R$1 de um sujeito falante e, por extensão, de uma sociedade? E, por fim, 4, o R$1 da infância coincide ou não com o R$1 da educação que a psicanálise, enquanto avesso, procura chamar a atenção? Seriam essas perguntas. O real de infância é o infantil freudiano. Minha resposta. Já. O real da infância é o infantil freudiano. Pronto, acabou aí. Não precisa multiplicar os pães. Bom, eu acrescentaria 2 pequenas coisas apenas. A primeira é, na medida em que a gente não pode definir o real sem relação com o simbólico, né, a questão, digamos, não existe um real aquém da linguagem, é possível pensar a partir dessa noção que, se falamos de diferentes posições na história, quer dizer, flagradas na história sobre o significante infância, isso define contornos distintos de um real. Né? Embora talvez a pergunta tenha uma ambiguidade, porque podemos dizer, por um lado, que é sempre o real, mas não é sempre o mesmo real, já que depende de como nós contornamos com significantes esse real. Por exemplo, acho que a própria noção que o Leandro coloca de 3 modos possíveis do adulto olhar para a criança definem 3 posições em relação às quais o adulto vai se haver com o real. Né? E a tua última observação me pareceu bem interessante, que é essa coisa de se o real da educação e o real da infância são o mesmo. Se estendermos infância e adolescência, diria que sim. Por quê? Não é por acaso uma observação também da Hannah Arendt que é esclarecedora nesse ponto. Né? Ela nos faz observar sobre a inadequação do termo educação para adultos. E não é por acaso que na linguagem comum, veja, não é nem inspirada pela psicanálise, mas no Brasil se chama de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio.
como que reconhecendo que quando se trata de infância é uma coisa que tem que se nomear de outro modo. Né? Hannah Arendt insistia na inadequação do termo educação para adultos, porque o que se passa entre adultos é política. É simétrico. Mesmo que possa haver ensino, ela não critica a noção de ensino para adultos. Tá? Mas educação, ela reserva à educação um papel mais de função cultural do que prática social. Então, função cultural quer dizer, tem a ver com a entrada de um sujeito no mundo. Né? Os conceitos de vida e mundo na Hannah Arendt são interessantes para a gente pensar, por exemplo, sem fazer estabelecer como sinônimos esses campos, mas são interessantes para a gente pensar o que a gente chama de entrada no simbólico. Né? A Hannah Arendt faz uma distinção entre nascimento e natalidade que é muito útil para os psicanalistas. Né? A educação tem a ver com a natalidade, com a entrada de um novo ser no mundo, e o mundo sempre velho para ela. Isso não se dá mais com adultos. Com adultos a gente pode ensinar matemática, ensinar coisas, mas isso tem a ver com o real da educação. Então, nesse sentido, o real da infância e o real da educação são o mesmo. Ok? Então, podemos encerrar, então? Bem, então, obrigada a todos. Bom, eu convido a todos a almoçar. Voltamos aqui a almoçar rapidamente para a gente estar de volta às 14h, sem falta. Minha paciente das 2h30